Bancos despencam, principalmente o Banco do Brasil, a Petrobras também cai forte, né? A Copel dispara e eu vendi uma ação por um motivo muito parecido a esse que a Copel teve hoje da alta, mas proporções totalmente diferentes, né? Então não vou vender a Copel, mas vou aqui explicar que eu não gosto muito desse tipo de motivo aí, tá? De alta. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo que ajuda ele a chegar a mais pessoas, tá? E a gente começa então com a alta generalizada, a baixa generalizada da Bolsa de Valores, aliás, né? Por conta, né, da política. Vocês não gostam que eu fale de política? Eu não falei hoje cedo, levantei todos os pontos econômicos, tudo bonitinho, falei que os dados da China estavam bonitos pra caramba, mas que tínhamos muito perigo à frente, mas até então estava tranquilo e olha só, a Bolsa de Valores despencou e não teve nada a ver com dados econômicos. Os dados econômicos da China foram bons? Foram, mas ruídos políticos lá da China. Dados do Brasil estão ok até o momento? Estão, mas ruídos aí políticos no Brasil, que aí foi o pior motivo aqui para realmente cair. Então, não dá para ignorar, não dá para separar as duas coisas, tem que entender isso, tá? Quem está na Bolsa de Valores tem que, infelizmente, ver a política também, porque faz parte dos próximos passos da economia. Então a gente vê a Vale aqui caindo, os motivos foi também um pouco a China aí, né? E o resto foi tudo mesmo, 90% aqui Brasil mesmo, né? Então a gente vê bolsa aí caindo, principalmente os bancos, eu sempre falo, os bancos são mais sensíveis a essas intervenções políticas, né? Principalmente aí em termos de economia, né? E o Banco do Brasil despenca aqui 10% por ser uma estatal. Petrobras também aí 9,5% a Petro 3, 9% a Petro 4, várias ações caindo aqui na bolsa, a Eletrobras caiu um pouquinho, mas as elétricas de modo geral resistiram muito bem, né? Porque é aquilo, eu pelo menos na minha opinião, acredito que elas vão resistir tanto a Lula quanto a Bolsonaro, na minha opinião, né? Aí pode ser que um dos dois aí surpreenda negativamente. Eu entendo que não, né? Mas o passado já foi negro aí nessa questão elétrica, né? Bom, então a gente vê o índice aqui de Hong Kong, né, caindo 6,36%, mesmo com dados positivos da China, né? Então, assim, a pior sessão desde 2008, com a consolidação do poder de Xi Jinping aí na China, né? Então, sinalização aí do Congresso Partido Comunista Chinês não foram bem recebidas pelo mercado, investidores repercutem em dados econômicos que, aliás, foram positivos aí. Então a gente vê o Banco do Brasil caindo aí o dobro dos demais bancos, mas os outros também caindo aí bastante forte, né? Porque todos os bancos acabam sentindo caso o Banco do Brasil tenha uma intervenção. Já vou explicar um pouco mais. E a gente vê o Banco do Brasil com uma alta aqui significativa, né? Essa sexta eu vendi aqui causa, eu já vou até mostrar, né? De vários bancos eu vendi. E as ações simplesmente despencam hoje, né? Óbvio que eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas é um risco quando existe aqui até uma certa resistência e um momento político, qualquer ruidinho faz as ações caírem um pouquinho também mais forte, né? A gente vê que as seguradoras, elas aguentam mais aí que os bancos, né? E a gente não vê a mesma queda mais acentuada na Caixa de Seguridade e na BB Seguridade, exatamente pelo fato de que, como eu venho pregando aqui, batendo nessa tecla, é mais difícil intervir aqui nessas seguradoras. É impossível? Lógico que não, mas é mais difícil pela forma como elas estão aí organizadas e também porque qual seria a vantagem do político falar que está mexendo nos seguros aí, né? Eles gostam de fazer populismo, essa é a verdade aí absoluta. O negócio deles é populismo, não dá muito para fazer populismo via seguradoras, né? E dando uma olhada aqui nos bancos, a gente vê o Banco do Brasil caindo quase 10%, os demais caindo a metade praticamente. Então os bancos caem forte porque uma possível intervenção no Banco do Brasil prejudicaria demais o lucro dele e também desequilibraria o mercado, né? Causaria uma concorrência desleal, inclusive com o Banco do Brasil oferecendo empréstimos a margens ridículas, atrapalha os outros bancos também, tá? Então, assim, não é positivo para nenhum banco, tá? Então, a gente vê o Banco do Brasil aqui nesta alta consecutiva aqui por bons resultados, né? E aí eu vendo causa exatamente na sexta-feira, como eu havia falado, dela e de outros bancos, e acabei aqui vendo essa queda hoje, né? Lógico que eu não imaginava algo tão severo, mas aconteceu. A gente vê vários bancos, inclusive, batendo aqui na resistência, né? O que não é um bom sinal quando o momento está instável. A gente vê as seguradoras, elas aguentaram muito mais, né? Baixas mais fraquinhas e principalmente aqui, né, exceto aí, obviamente com seus próprios problemas aí de prejuízo, né, mas enfim, a gente vê a Caixa de Seguridade e a BB Seguridade aguentando mais, né, elas são estatais, mas a forma como elas estão aí organizadas, né, sua estrutura dificulta mais intervenções e principalmente, eu diria, não existe um motivo populista para interferir nelas. Qual a vantagem do Lula ou do Bolsonaro vir aqui e falar estamos reduzindo o preço de seguro de não sei o quê? Não tem tanto
margem aí para ficar fazendo populismo, né? Além de ser mais difícil aí intervir. Então, para os bancos acaba sendo aí melhor, né? E o que seria melhor ainda que bancos para interferir é a própria Petrobras. Não vou nem comentar de Petrobras hoje, vocês sabem aí que é intervenção infinita, né? E outro setor que pode ter intervenção é o elétrico. Mas o que acontece? A MP 579 foi criada pelo próprio partido aí que está com ideias aí mais populistas e eles não devem intervir no meu entendimento, e nem mesmo o Bolsonaro também acredito que não intervira, não interviu nesse mandato aqui. Então eu acho que seja um, seja outro, o mercado está mais otimista com isso. E assim, tudo que eu tenho falado tem acontecido. Vocês têm visto esse mercado mais resistente a populismo, né? Então, assim, quando eu vejo uma queda de Transmissão Paulista, de Engie, eu vou lá e compro. Se eu tiver errado e acontecer uma intervenção, a gente não pode ter certeza, mas é minha teoria, né? Então, para mim, eu gosto mais. Mas lembre-se, não temos garantia nenhuma contra a política, né? Não temos. Eu simplesmente tenho essa tese aqui para mim, tá? Então, às vezes parece que o mercado tá com essa mesma tipo de tese aí, tá? Então, na sexta-feira, eu acabei vendendo aqui, né, mais caos de Banco do Brasil, de Bradesco, Itaúsa e Petrobras, né? Acabei até desfazendo algumas delas. Petrobras aí seria o único lote que tem causa aí a preço mais distante, mas assim, realmente despencou hoje a Petrobras. Essa call aqui perdeu bastante valor. Enfim, né? É assim, né? Você pode desfazer ou manter aí uma call caso a ação caia, né? De repente amanhã sobe, eu posso vender mais algumas que eu acabei recomprando hoje, tá? Sempre quando eu vou recomprar num curto período, eu exijo um preço bem mais barato, e hoje a gente viu aí descontos muito grandes nas calls aí vendidas na sexta-feira, né? Então o mercado começa com narrativas de que o Banco do Brasil tem potencial de cair 30% se Lula for eleito. E o analista pergunta aqui o que fazer, né? Ele vai, aliás, responder. Ele fala aqui de intervenção, corrupção, aumento de funcionalismo, né, queda de rentabilidade. Não temos certeza se isso vai acontecer, mas o histórico de governança do PT é ruim, né? Assim, eu não iria por esse caminho de histórico. Aliás, a gente tem que ir para o caminho do histórico, né? Mas o pior é o quê? É a fala atual, né? Quando o cara vem e fala, vamos voltar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas não queremos que eles queiram ter os lucros de bancos privados. Quando o cara diz isso, ele está falando que toda essa alta bonitona aqui do Banco do Brasil em lucros, em dividendos, em um cacete a quatro, é tudo ilusão que deve voltar para como era antes, né? Ele está falando aqui para gente. Então, assim, ele não quer esse tipo de coisa. E como vocês devem se lembrar, toda essa alta do Banco do Brasil em cotações, dividendos acompanhando também, se deve ao fato do Banco do Brasil ter se aproximado em lucros e margens aí dos bancos privados. Se toda essa tese se reverter, as cotações, os dividendos também tendem a se reverter, diminuindo, e com isso, cotação diminuindo, né? A empresa ficando extremamente barata por motivos óbvios de que não é bem gerida. Então, lembrando que cotação segue lucro. E que mais que segue lucro? Os dividendos. Então, se o cara está falando que não pode lucrar como os bancos privados, quer dizer que tem que lucrar menos. Se tem que lucrar menos, a cotação vai cair. E o dividendo também. Então, assim, é uma conta muito lógica isso aqui, né? Sem grandes segredos, tá? E agora a gente vai para a Copel, que a ação da Copel fecha com alta de 4,5% após governador reeleito no Paraná mudar o tom sobre privatização. Então, assim, eu não gostei tanto desse nível de mudança de tom. Aliás, é excelente, mas ficou muito em aberto, né? O mercado começa a precificar um cenário, né? Olha só, em evento de inauguração da fábrica de painéis solares, Senge Solar, na última sexta-feira, Ratinho Júnior afirmou que não tem plano de privatizar a estatal por enquanto, mas que pode rever sua posição em uma mudança de cenário, a depender do cenário que for se desenhando. Então, olha só, ele falou, não vou privatizar agora, mas quem sabe, né? De repente, mais ou menos isso, e as ações já começaram a subir. Esse tipo de coisa eu não gosto muito, mas lembrando que a Copel está bastante descontada no meu entendimento, então eu ainda vou manter ela, obviamente. E a ação que eu acabei vendendo em um tempo, nessa alta aqui, tá? Foi a Sabesp, né? Ela vinha aqui de muita alta e teve todo esse negócio de bom resultado aqui para o governo de São Paulo, né? Aí aquela chance de privatização, não sei o quê. Eu acabei vendendo, não tinha tantas assim, mas já dou aí um espaço, né? Para, de repente, estar comprando em outras ações, né? Então, a gente vê então essa alta da Copel um pouco insegura, né?
E uma notícia que estava passando meio despercebida é que o governo federal regulamenta novo marco das ferrovias. Eu gostei dessa notícia, tá? É o decreto que regulamenta a lei que trata das autorizações das ferrovias, mecanismo para a construção de novos trilhos pelo setor privado sem a necessidade de leilão. Então isso aqui é bastante positivo, lógico que tem as regras, né? Então tem que buscar um aumento de capacidade, aprimoramento e adaptação na operação da ferrovia, aquisição de material rodante, ampliação, implantação, aprimoramento aí, né? Então tem as suas regras interessantes e obviamente, né, não pode ultrapassar uma grande quantidade de tamanho, no caso aqui 300 quilômetros, né? E o total da malha no fecho adicional for igual ou inferior à ferrovia originalmente aí autorizada. Então assim, obviamente que tem essas regras aqui para limitar, não vou chegar e falar, não, vou instalar uma linha aqui, vou cruzar um do Brasil inteiro. Obviamente que não, né? Mas é muito interessante esse tipo de desburocratização e, além do mais, o Brasil tem mesmo que investir muito aí no setor de ferrovias. Eu gostei dessa notícia aqui, pelo menos alguma coisa aí mais positiva aí no cenário político, né? Então deixa os comentários aí se você está comprando, vendendo, o que você está fazendo na bolsa. Eu estou aqui eventualmente comprando um pouquinho mais das ações do setor privado, principalmente aqui em energia, né, incluindo Cosan nessa parte aqui de energia, e não aqui fugindo aí de estatais nesse momento e também de olho só nos bancos, tá? Não tô comprando nesse momento não, tá? Mas a lógica é só minha opinião, né? Como eu acabei de escrever aqui, a política é uma caixinha de surpresas. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!